Galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Professor Rafael, certo? Ele vai gravar esse videozinho aqui para que a gente possa finalizar o nosso módulo a semana. Então, vamos deixar certo o seguinte, a partir de agora, esta semana será única para nós finalizarmos esse nosso módulo, certo? O volume número 1. E próxima semana, a partir da terça-feira, nós começaremos as nossas atividades com o volume número 2. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Ó, para finalizar o nosso módulo, há umas questõezinhas aí propostas nas páginas 94, 95 e 96. O professor vai ajudar vocês a responderem algumas questões e, consequentemente, vocês marcam aí também no trabalho, no módulo de vocês, para que a gente possa finalizar, certo? E, consequentemente, a partir da próxima semana, quando, como eu falei anteriormente, finalizar o módulo 1 e começarmos o módulo 2 a partir da terça-feira, nós começaremos o nosso módulo 2, tá bom? Então, para isso, eu quero que vocês peguem aí o livro de vocês, página 94, página 94, tá bom? 94. E vamos responder a partir das questões de número 28. Professor, por quê? Porque as questões 25, 26 e 27 é uma interpretação de texto anteriormente na página 93, tudo bem? Então, solicito que, por gentileza, vocês leiam o texto, responda 25, 26 e 27. Porque se eu responder 25, 26 e 27, vocês não vão ler o texto, né? Coraçãozinho para vocês. Então, vamos lá, a partir da questão 28, porque são questões teóricas. Continuamos. Questão 28. Pegue o material. As palestrantes chegaram a universidades brasileiras para discutir a educação no Brasil. Os reitores as receberam com muita cordialidade. Os termos destacados consistem, respectivamente. Vamos lá. As palestras chegaram. O verbo chegar, ele é um verbo transitivo indireto. Quem chega, chega a algum lugar. Se por obséquio tivesse um artigo aí, esse artigo estaria concordando com o substantivo subsequente, que é universidades. Universidade está no plural, exatamente. Então, deveria ser AS, se tivesse um artigo aí. E se tivesse um artigo aí, estaria com aquele acentozinho agudo, né? Ao contrário, que é o que nós chamamos de acento grave, o da crase. Tá bom? Então, quem chega, chega a algum lugar. Nessa primeira contextualização, você tem uma preposição. Preposição, tá bom? Prosseguindo, para discutir educação no Brasil. Educação, substantivo, é sim, é o nome de alguma coisa? É sim, né? Então, o seu antecedente vai ser um artigo, advindo que este está concordando, está no plural, está no singular feminino. Educação está no singular e é uma palavra feminina. O A está acompanhando esta característica, tá bom? Continuemos. Os reitores as receberam. Esse as aí está retomando ou indagando alguém. Receberam quem? Receberam elas. Não é verdade? Se receberam elas, esse AS aí é um pronome, porque ele está no lugar de um nome. Tudo bem? Desta forma, eu tenho a letra C, uma preposição, um artigo e um pronome. Entenderam, pessoal? Tranquilo até aí? Joia? Belezal? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, por favor, só entrar em contato. 29. Leia este texto. Texto 1. A Hortifruti apresenta a incrível rúcula. Na Hortifruti, ela ganhou superpoderes. Virando a página. Texto 2. Melão Rouge. Como resistir à beleza desta grande estrela da Hortifruti? Bom, aí ele pede para a gente analisar sintaticamente os termos que ele destacou, tá bom? Analise o texto principal dos anúncios apresentados e assinale a alternativa correta. O vocábulo superpoderes no texto 1 é predicativo do sujeito. Voltando para ele, pessoal, voltando para ele. Vamos lá. A incrível rúcula na Hortifruti, ela ganhou superpoderes. Pessoal, quem ganha, ganha alguma coisa. Desta forma, é verbo transitivo direto. Muito bem, pessoal. Você tem um verbo transitivo direto. Se você tem um verbo transitivo direto, na verdade,
você tem um complemento. Esse complemento nós chamamos de objeto e não de predicativo. Tudo bem? Joia? Letra B. O sujeito, no texto 2, apresenta como núcleo a palavra beleza. Pessoal, essa beleza aí ele está acraseado. Denota que há uma preposição e um artigo. Muito bem. Se há uma preposição e um artigo, você não pode dizer que este faz parte do sujeito, porque o sujeito nunca vem preposicionado. Joia, pessoal? Tranquilo até aí? Beleza? Então, a letra A e a letra B estão falsas. C. O núcleo do predicado no texto 1 é a forma verbal ganhou. Verdade. Por quê, pessoal? Porque é um verbo transitivo direto. Quem ganha, ganha alguma coisa, né? Então, se você tem um verbo que apresenta ação, que para ganhar você precisa praticar uma ação, você tem um predicado verbal. Se você tem um predicado verbal, o núcleo desse predicado é o próprio verbo. Tudo bem? Joia? Então, esta é a alternativa verdadeira. Letra D. O sujeito no texto 1 não está explícito. Está sim. Ela, rúcula, né? Tá lá os cabas. Os termos a beleza no texto 2 é o núcleo do predicado. Não é, como a gente já pôde observar, não é, tá bom? Resistir seria o núcleo do predicado do texto 2. Desta forma, sem sombra de dúvida, questão letra C. Tudo bem, pessoal? Continuemos. 30. Analise estas frases. Laura considerou a oportunidade excelente. Naquele dia ficamos em casa. Voltaremos a visitá-lo em breve. Bom, pessoal, aí ele pede para a gente fazer a seguinte conjuntura aqui, ó. Os predicados são classificados respectivamente como verbal. Laura considerou a oportunidade excelente. Pessoal, quem considera alguma coisa. O complemento dele vai ser um objeto. Só que note aí, pessoal, que excelente está dando característica à oportunidade. Então, esse excelente aí vai ser um predicativo do objeto. Consequentemente, se você tem um predicativo do objeto explícito dentro do seu predicado, você tem um predicado verbal e nominal. Por quê, professor? Porque o verbal caracteriza pelo ato da ação e o nominal pela característica de se dar alguma característica, né, como a caracterização do adjetivo ao objeto ou ao sujeito, tá? Então, como você tem um predicado do objeto, ele passa a ser um verbo nominal, ou seja, verbal nominal. Tudo bem? Letra A, número 1, verbal nominal. 2. Naquele dia ficamos em casa. Naquele dia ficamos em casa. Nós ficamos em casa. O verbo ficar indica uma ação. Consequentemente, se indica uma ação verbal. O núcleo do verbal, o verbo, né? Voltaremos a visitá-lo em breve. Voltaremos. Indicação. Se indicou ação, também você tem um predicado verbal, porque o núcleo dele vai ser o próprio verbo. Ok, pessoal? Tranquilo até aí? Belezão? Desta forma, nós temos a letra B como alternativa correta. Verbo nominal, verbal, verbal. Joia? Todo mundo tranquilo? Questão número 30. Ok. Questão número 31. Observa as orações seguintes. Número 1. Dizem por aí tantas coisas. Quem dizem? Eles ou elas. Você tem um sujeito indeterminado. Nesta faculdade, acolhe muito bem os alunos. Os alunos acolhem muito bem nesta faculdade. Desta forma aí, o sujeito é alunos. Os alunos, tendo como núcleo alunos. Não confundam, tá? Banca ama fazer isso. Colocar o sujeito posterior ao verbo para confundi-los. Não se confundam. Então, vocês notem, quem acolhe muito bem? Os alunos acolhem muito bem nesta faculdade. Você tem nesta faculdade um advérbio de lugar e os alunos como sujeito. Os alunos acolhem muito bem nesta faculdade. Tudo bem? D. Obedece aos mestres. Professor, eu podia dizer assim, quem obedece? Aos mestres e ao sujeito? Note que a pergunta já está meio, né, mais para lá do que para cá. É verdade? E aos mestres está preposicionado, né? A preposição a. Quem obedece, obedece a alguém.
tá? Então, desta forma, não pode ser ele, porque o sujeito nunca pode vir preposicionado. Desta forma, na terceira também você tem um sujeito indeterminado. Então, a letra que corresponde a duas orações com sujeito indeterminado é a letra D, D de dado. Tá bom, pessoal? Ok? Tranquilo? Questão número 1, questão número 31, letra D. Questão número 32. As preposições destacadas na frase peguei o vestido da minha mãe para eu ir à festa expressam respectivamente relação de causa da minha mãe posse, né? A posse dela, da minha mãe, né? Para eu ir à festa, está indicando o lugar que você vai. Então, letra C, de posse e lugar, certo? Pessoal, além daquelas questões que eu indaguei anteriormente, eu quero que vocês respondam as questões 33 e 34, para que a gente finalize o nosso módulo, tá? Este vídeo ficará disponível para vocês durante a semana toda, para que vocês olhem, visualizem e olhem novamente, para que vocês possam responder as atividades propostas e, consequentemente, finalizar o nosso módulo para segunda-feira, adentrarmos unicamente nas nossas atividades do módulo 2. Tchau, pessoal, até a próxima!